Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a videoaula 5, desse guia básico de investimentos que serve aí muito para as pessoas que estão começando a investir ou que querem começar a investir, principalmente aí no próximo ano, no ano de 2023. Mas eu vou falar sobre vários assuntos aqui, eu tenho programadas, mais de 30 videoaulas e na videoaula de hoje a gente vai falar sobre o tema diversificação, também vou falar sobre concentração, explicar aí as vantagens, as desvantagens de cada uma dessas modalidades aí, dessas filosofias de investimento, E eu faço vídeos diários como esse, então esse é um projeto que eu já tenho há bastante tempo, agora estou conseguindo colocar em prática. Dia após dia vem uma videoaula nova aqui para o canal. Então se inscreva no canal, nós chegamos finalmente aí aos 4.000 inscritos, uma marca importante para o canal. Não custa nada para você estar inscrito no canal, mas vale muito para mim aqui, para nós do canal, Investimento inteligente vale muito porque ajuda a impulsionar aí os próximos vídeos do canal. Então, pessoal, vídeo aula 5 sobre diversificação nos investimentos. E aqui uma pergunta básica, pessoal? Se você tem 100 moedas, diria aí 100 moedas, você coloca todas as moedas num pote só ou você coloca em diversos potes, pessoal? Então, a diversificação ela vai servir para diluir o risco. Então, muitas vezes as pessoas que não estão ainda acostumadas a investir ou que recém começaram a investir, muitas vezes elas associam ali a bolsa de valores a um jogo ou a uma loteria, mas não tem nada de loteria, pessoal? Existe método, na verdade, por trás disso e método principalmente para proteger o seu capital. Isso é tão importante quanto ganhar dinheiro, é você proteger o seu capital, você ter segurança. Lembrando que renda variável faz o investimento variar para cima, mas também faz variar para baixo, pessoal? E até por isso que quando a gente começa a investir, não vale a pena a gente ficar abrindo lá o site da corretora, abrindo o home broker, que é a plataforma onde a gente emite as ordens ali de compra ou de venda dos ativos, Não vale a pena a gente ficar fazendo isso, olhando toda hora, pessoal? Então até aqui um parênteses aqui no vídeo, Quando a gente compra um imóvel, por exemplo, ele varia dia após dia, mês após mês, ele varia, o preço do imóvel, ele pode ficar mais caro, pode ficar mais barato, dependendo do momento, pessoal? E a mesma coisa acontece com as ações, com os fundos imobiliários. A diferença é que eles te jogam na cara isso todo dia, pessoal? Olha, hoje subiu 2%, amanhã cai 1% e assim vai. Então não faz nenhum sentido a gente ficar olhando para isso todo dia, isso gera um desgaste muito grande. Então a gente tem que investir com tranquilidade e a diversificação é uma maneira de a gente alcançar essa tranquilidade, para não precisar ficar olhando toda hora. Então esse gráfico aqui que eu estou mostrando é da ação do Banrisul, por exemplo. A ação do Banrisul nos últimos 5 anos ela pagou bons dividendos aí, mas a cotação da ação caiu 34%, quase 35%, pessoal? E claro, então como eu falei, se você tivesse lá 100 moedinhas, pessoal, tivesse, vamos dizer aí, R$1.000, R$10.000, tivesse colocado 5 anos atrás no Banrisul, você veria o seu capital ali diminuir quase 35%. Aí que entra a diversificação, porque você não vai colocar todo o seu capital apenas em um ativo, isso não faz sentido. Então aqui um exemplo, de setores e empresas aí para você fazer a diversificação. Essa diversificação, óbvio, ela deve ocorrer entre setores e empresas. Então um exemplo aqui, se a sua carteira lá de ações tiver 10 ações, pessoal? Então aqui separei um peso de 10% para cada ação. E aqui tem Banco do Brasil, que é setor financeiro, segmento aí de bancos, Energias do Brasil, que é do setor de energia elétrica e que atua principalmente na área de distribuição, Sanepar, que é de água e saneamento, Alupar, que também é de energia elétrica, mas atua principalmente no setor de transmissão, no segmento de transmissão. Então, quer dizer, Energias do Brasil e Alupar, duas empresas do mesmo setor, mas com um foco um pouco diferente uma da outra. A Vivara, que é de varejo, mas o varejo aí de bens, de luxo, de um valor agregado maior, uma empresa com boas margens, uma boa gestão. Porto Seguro, seguradora, pessoal? Então, quer dizer, também é do setor financeiro, como o Banco do Brasil, mas num segmento diferente, o segmento de seguros. Unipar, que é considerada aí a indústria das indústrias, do setor químico.
Vivo, de telecomunicações, né, todo mundo conhece. A B3, que é a própria bolsa de valores, ela negocia ações dela mesma, né? Então a B3 também é do setor financeiro, mas da parte de serviços financeiros, né? Tem um foco totalmente diferente do Banco do Brasil e da Porto Seguro, embora sejam três empresas do setor financeiro. E a Exetec, que é de construção civil, né? Ela é concentrada principalmente em São Paulo e ela faz prédios aí de médio e alto padrão. Então a gente vê aqui que a diversificação ela deve ocorrer entre setores e empresas. Claro que aqui nada é recomendação de compra ou de venda, eu apenas estou fazendo uma hipótese aqui, uma carteira hipotética, né, para mostrar como que se faz essa separação. Então voltamos lá. Se o Banrisul, né, é a ação lá de bancos que você escolheu para ter na carteira, se ela cair 34%, claro que vai ter uma queda, mas essa queda não é sobre os 100% da sua carteira, é sobre 10%. Então ali você dilui o risco, né? E aí a outra empresa, né, que da carteira aí que eventualmente subiu 30, 40%, vai acabar compensando aquela perda. Os fundos imobiliários, a diversificação também serve para os FIs, os fundos imobiliários. Então a gente tem fundos de papel, fundos de logística, fundos de shoppings, fundos de lajes corporativas. Hoje em dia tem fundos aí do agronegócio também, fundos de renda urbana. Então quer dizer, existem vários tipos, né? Eu separei aqui aqueles que eu considero os principais. E essa diversificação também pode ocorrer aqui, né? Ó, vou colocar 40% em fundos de papel, por exemplo, 20% em fundos de logística, 20% em fundos de shopping, 20% em lajes corporativas. Então, o que acontece, né, pessoal? Essa diversificação, ela vai diluindo essas participações, né? Então, a gente vê aqui no total, né, que uma pessoa pode muito bem, várias pessoas investem assim, né? Investir da seguinte maneira, olha, 50% do meu capital estará em ações e os outros 50% em fundos imobiliários, né, FIs. Então a gente vê que aqueles 10% iniciais lá do Banco do Brasil, por exemplo, eles já virariam 5%, porque na verdade essa carteira ela está dividida, né, entre ações e fundos imobiliários. Então essa diluição, né, é algo muito bom, né, essa diversificação é algo muito bom aí para proteger o capital do investidor daquelas quedas grandes, porque as quedas grandes elas vão acontecer, né? Se você quer investir, você vai pensar em investir no longo prazo, 10, 15, 20 anos, ou até carregar certas posições para a vida inteira, né? O Banco do Brasil tem mais de 200 anos, né? Então por que não carregar uma ação ou um fundo imobiliário para a vida inteira? Esse é o objetivo, na verdade, né, pessoal? É carregar para que esses ativos eles gerem dividendos mensais ali, que no final das contas lá, daqui 20, 30 anos, eles vão pagar os seus boletos e cobrir o seu custo de vida. Então esse é o objetivo final, né, pessoal? Então por essa razão que é tão importante ter a diversificação, porque essas quedas elas vão acontecer, crises vão acontecer, assim como subidas aí, pernadas na bolsa vão acontecer, as quedas também vão acontecer e você precisa estar preparado para isso. E tem mais a renda fixa, né, pessoal? Então a diversificação é muito importante, tem mais a renda fixa. Uma pessoa poderia aqui, né, por exemplo, dizer, olha, eu tenho um perfil mais conservador, eu vou ter 50%, 60%, né, do meu capital em renda fixa e o restante eu vou diluir. Tem pessoas que investem assim também, então a pessoa poderia investir, olha, meu patrimônio, meu capital, 50% eu vou investir em renda fixa, os outros 50% eu vou dividir, 25% para ações, 25% para fundos imobiliários e assim vai diluindo aí, né, esse risco cada vez mais. Tem também a questão da diversificação geográfica. Depois de um certo patamar, é muito comum que as pessoas invistam nos Estados Unidos, em dólar, em moeda forte, né? Então as pessoas podem ter lá 5, 10% ou talvez até mais do patrimônio nos Estados Unidos, por exemplo, em moeda forte. Então quer dizer, essa diversificação ela vai gerando cada vez mais segurança, né, pessoal? E aí aquela queda, então vamos dizer, né, ó, banco tal caiu 30% nos últimos 5 anos. Sim, mas aí esse banco ele representa 2, 3% do meu patrimônio, então quer dizer, ele não faz nem cócega no patrimônio. Então por isso que essa diversificação é muito importante. E, claro, a gente tem que lembrar que a diversificação ela vem com o tempo. Também não adianta nada, eu vou falar em videoaulas mais para frente, né? Não adianta nada também ter um aporte, vamos dizer lá, de R$500, querer comprar 20 ativos diferentes com R$500, não tem como. Então, a diversificação ela vem com tempo, com calma, a gente está falando do longo prazo,
A gente não precisa ter a carteira formada no primeiro mês, né, pessoal? Não, essa carteira vai se formando ao longo dos anos, porque o objetivo é carregar esses ativos pela vida toda. E aqui, né, eu vou mostrar o Warren Buffett. Então, para quem não sabe, o Warren Buffett é um americano, né? Ele é o maior investidor aí, ele é o Pelé dos investimentos, a gente pode dizer assim, né? O cara é um gênio mesmo, uma lenda viva, né? E o Warren Buffett, ele tem aí um patrimônio líquido de cerca de 104 bilhões de dólares, né, pessoal? E a gente vê aqui, né, no gráfico ao lado, que o patrimônio dele cresceu muito, né, ao longo dos anos, principalmente depois que ele já era um senhor de idade, né, pessoal? Então, e o Warren Buffett, ele tem ali uma carteira bem concentrada, que é o diferente da diversificação. No entanto, aqui tem alguns detalhes que a gente precisa falar. Primeiro, que o cara é o Pelé dos investimentos, né, pessoal? O cara é um gênio, uma lenda. Então, ele tem uma capacidade de análise muito grande, muito superior ao normal, à média, né, pessoal? E a gente pode ver aqui na carteira dele, né, que ele tem uma concentração aí relativamente alta em alguns setores. Ele tem 38% aí da carteira, né, em bens de consumo, 32% na parte financeira aí de bancos, né? A gente vê aqui essa carteira dele é a posição de novembro de 2019, isso já deve ter mudado, né? Mas foi o último que eu consegui aqui para o vídeo. A gente vê que ele tinha 26% aí da carteira em ações da Apple. E claro, essa concentração se deve também porque ele foi comprando ações da Apple quando elas estavam mais baratas e depois as ações subiram muito de preço, então isso acabou tomando uma proporção grande na carteira dele. Tem também bancos, né? O Bank of America 12%, Coca-Cola 10%, Wells Fargo 8%. Então quer dizer, ele tem certas concentrações ali. Porque o que acontece? Assim como eu falei que a diversificação ela dilui o risco, ela também diminui o ganho, né? Quando uma ação ela sobe muito. Então, se uma ação lá subiu 200, 300% e ela representa só 2% do patrimônio, o investidor ele vai ganhar, vai ser muito bom, vai ficar feliz, mas ele ainda vai representar uma parcela pequena, né, do patrimônio. E, claro, no caso do Warren Buffett, por exemplo, se uma dessas ações aqui que ele está muito concentrado subir bastante, ele vai ter um ganho muito grande. Então, tem os dois lados, né? A concentração ela aumenta bastante o risco, mas ela também aumenta o retorno. A diversificação ela diminui o risco e ela também diminui o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. É assim que funciona, né, pessoal? Então, aumenta os riscos, aumenta o retorno, né? Mas também aumenta a desvalorização, né? Se houver desvalorização. E a concentração ela pode acabar ocorrendo ao longo do tempo, no longo prazo, porque pode ser que você compre ações de uma determinada empresa por um valor barato, aí, por um valor baixo, e essa empresa tenha uma explosão nas suas cotações, tenha uma mega valorização e tome conta da sua carteira. Isso pode ocorrer. A concentração ela é uma estratégia válida? Com certeza ela é uma estratégia válida, mas eu acredito que ela deva ser usada principalmente por profissionais do mercado, pessoas que têm uma capacidade de análise muito grande. Então, se a gente é um investidor pessoa física, pequeno, que tem como um hobby estudar investimentos, né, pessoal? Então, é melhor a gente ir pelo feijão com arroz, diversificar, né, pessoal? E tudo depende do perfil. A gente também tem que ter aí um autoconhecimento, né? Saber como é que é o nosso perfil. Você gosta ou não de riscos? Tem pessoas que gostam de risco, tem pessoas que não. Você consegue lidar com perdas no patrimônio? Então, se daqui a um ano você vê lá uma ação lá caindo 50%, você vai conseguir dormir ou você vai ficar ansioso, nervoso? Então, você tem que ter autoconhecimento para saber o que é melhor para você, diversificar, concentrar um pouco. O ideal, claro, para o iniciante é diversificar, você vai diluir o risco. Você não quer começar achando aí a grande tacada, você não quer começar pensando em ficar milionário, alguma coisa assim. Não, não, não. Na verdade, você quer primeiro conseguir segurança no seu patrimônio, segurança, né? Pés no chão e aos pouquinhos crescendo o patrimônio, gerando renda passiva, ganhando dividendos, tomando gosto pela coisa. E aí, quem sabe, lá na frente, um dia, aí você vai ter uma estratégia, né, mais arrojada. Então, pessoal, depende do perfil também, cada pessoa tem um perfil diferente e a gente tem que respeitar o nosso perfil, isso é muito importante. Não adianta a gente achar que a gente gosta de tomar risco, por exemplo, e aí quando tomar o risco de verdade depois ficar sem dormir. Não, não, tem que ser
pé no chão, pessoal. E aí, como eu falo, por isso que é tão importante a diversificação, né, pessoal? Como eu falei ali, você pode ter uma carteira tranquila, segura no longo prazo, né, sem ficar perdendo o sono por isso, porque não é esse o objetivo dos investimentos. O objetivo dos investimentos, na verdade, é que eles te deem um sono tranquilo no longo prazo. Então, pessoal, quero saber o que vocês acharam desse vídeo, né, pessoal? Se vocês gostam aí dessa estratégia, né, de diversificação, ou se vocês preferem concentrar mais, quero saber o que vocês acham, né? Eu, pessoalmente, gosto de diversificar, acho que é por aí que a gente deve seguir. Quero saber, então, o que vocês acharam. Eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.